Fala, minha família Caipora! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês os resultados dos palpites dos dias anteriores, e também trazemos uma porrada de palpites com muita qualidade para vocês, beleza? E eu trouxe hoje os resultados dos palpites do dia 1º de maio, tá? Tivemos 27 jogos selecionados, com 20 greens, 5 reds e 2 jogos foram adiados, beleza, galera? Um resultado muito bom para o dia de ontem. Já o dia de hoje tivemos 18 palpites, com 11 greens, 3 reds e 4 jogos ainda irão acontecer, beleza, galera? Então acompanhe esses resultados na nossa planilha Caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também do nosso canal do WhatsApp. Beleza, galera? E sem mais enrolação, eu vou levar vocês para os nossos palpites, ok? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também dos nossos palpites selecionados. Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala, galera, vamos começar nossas análises aqui sem muita enrolação, tá? Eu separei o Yokohama F Marinos versus o Jubilo Iwata. Separei essa partida no Japão na J-League com o mercado de over 1,5 gols. O Marinos ele tem 47% de probabilidade de vitória, tá? E 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Jubilo tem 39%. No histórico, 25 vitórias do Yokohama, 4 empates e 12 vitórias do Jubilo. A média de gols é de acima de 2 gols, tá? Verificando em séries, o Marinos vem a 5 jogos sem derrotas e o Jubilo vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Yokohama, over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, agora o Simba contra o Mtibwa Sugar. Separei essa partida com vitória seca para casa na Premier League da Tanzânia. O Simba tem 73% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Sugar tem 39%. No histórico, 12 vitórias do Simba e 5 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Simba vem sofrendo gols a 5 jogos, e nos últimos encontros tivemos o mercado de vitória do Simba em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Simba ele venceu apenas uma partida em casa das últimas 6, porém o Sugar ele não vence as partidas fora de casa, venceu apenas uma. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Al Tawon versus o Al Hilal Saudi. Separa essa partida na Professional League da Arábia Saudita com o mercado de over 2,5 gols, tá? O Al Hilal tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tá? E tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tawon tem 67%. No histórico, 22 vitórias do Al Hilal, 3 empates e 4 vitórias do Tawon. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Tawon não perde as 5 partidas e o Hilal vem vencendo a 3 partidas seguidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Tawon, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Al Hilal. Então eu acredito que para as partidas nós teremos over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei o Wolfsburg versus FC Köln. Separei essa partida na Bundesliga Feminina da Alemanha com mercado de vitória a casa no primeiro tempo. O Wolfsburg tem 76% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Köln tem 33%. Verificando no histórico, são 11 vitórias do Wolfsburg e um empate. E a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Wolfsburg vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros tivemos vitória do Wolfsburg na maioria das partidas no primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora o Hamburgo versus o St. Pauli.
Separei essa partida na Bundesliga 2 da Alemanha com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o São Paulo e o Hamburgo tem 56%. No histórico, 7 vitórias do Hamburgo, 6 empates e 6 vitórias do São Paulo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o São Paulo vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Hamburgo, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida ainda na Bundesliga 2 da Alemanha, Fortuna Düsseldorf versus Nürnberg. Separei essa partida com o mercado de gol no primeiro tempo. O Fortuna tem 68% de probabilidade de vitória jogando em casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nürnberg tem 28%. No histórico, 8 vitórias do Fortuna, 3 empates e 14 do Nürnberg. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nürnberg vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, Al-Ahly versus Al-Ain. Separei essa partida na Copa da Liga do Emirados Árabes com o mercado de over 1,5 gols. O aproveitamento nos últimos 9 jogos do Al-Ahly é de 67% e do Al-Ain é de 44%. No histórico temos 3 vitórias do Al-Ahly, 9 empates e 21 do Ain. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ain vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida agora na Turquia, Superliga. Separei o Beşiktaş versus o Çaykur Rizespor. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Beşiktaş tem 53% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rizespor tem 50%. No histórico, 24 vitórias do Beşiktaş, 8 empates e 7 do Rizespor. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Rizespor vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Beşiktaş, over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora em Portugal, separei o Santa Clara contra os Belenenses. Separei essa partida na Liga 2 com o mercado de vitória seca para casa. O Santa Clara tem 70% de probabilidade de vitória e é o primeiro colocado na liga. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Belenenses tem 44%. No histórico, foi uma partida disputada com um empate de 0-0 entre as duas equipes. Verificando em séries, o Belenenses vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Santa Clara em 2 das últimas 6 partidas e os Belenenses venceu 3 das últimas 6. Mas o Santa Clara é o primeiro do campeonato e vai jogar em casa, então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, separei o Aarhus versus o Norte de Island. Separei essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. O Norte tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aarhus tem 56%. No histórico, 29 vitórias do Norte de Island, 16 empates e 21 do Aarhus. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Norte de Island vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Aarhus, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Toulouse versus Montpellier. Separei essa partida na Ligue 1 da França com o mercado de over 1,5 gols também. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Toulouse, que está jogando em casa. Na forma recente ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Montpellier tem 61%. No histórico, 9 vitórias do Toulouse, 12 empates e 17 do Montpellier. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Toulouse vem sem derrotas a 5 jogos e o Montpellier vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Toulouse,
over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Toulouse contra o Estrasburgo e foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para Red Stars Paris versus o Versalhes. Separei essa partida na National League da França, com o mercado de vitória e empate para casa. O Red Stars tem 54% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, e o Versalhes tem 72%. No histórico são 2 vitórias do Red Stars e 2 empates, e a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, jogando fora de casa, o Versalhes tem 5 jogos sem empates, ele venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Red Star em 4 partidas, tá? Últimos jogos dos campeonatos, o Red Star vem vencendo, empatando 5 das suas últimas 6 partidas, e o Versalhes fora de casa ele venceu 2 e perdeu 1. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Austria Lustenau versus o Austria Viena. Separei essa partida na Bundesliga da Áustria com o mercado de over 1,5 gols. O Áustria tem 59% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Lustenau tem 39%. Verificando no histórico, o Viena tem 9 vitórias, 8 empates e 4 vitórias do Lustenau. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Lustenau vem sem vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Lustenau, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Próxima partida, separei o Bordeaux contra o Ajaccio. Separei essa partida da Liga 2 da França com o mercado de under 3,5 gols. O Bordeaux tem 47% de probabilidade de vitória e o Ajaccio tem 23%. Na forma recente, 39% para o Bordeaux e 33% para o Ajaccio nos últimos 9 jogos. No histórico são 9 vitórias do Bordeaux, 6 empates e 3 do Ajaccio. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bordeaux vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros tivemos o mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos e em todos os jogos do Ajaccio. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Abba Club versus o Al Ittihad Jeddah. Separei essa partida na Professional League da Arábia Saudita com o mercado de gol no primeiro tempo. O Ittihad tem 63% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Abba tem 39%. No histórico, 6 vitórias do Ittihad e 3 do Abba. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Ittihad vem marcando a 5 jogos e o Abba vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei o Sion contra o Will 1900. Separei essa partida na Challenge League da Suíça com o mercado de vitória e empate para casa. O Sion tem 60% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Will tem 33%. No histórico, 6 vitórias do Sion e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Will, fora de casa, vem marcando gols, tá? Marcou 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos o mercado de vitória e empate para o Sion em todas as partidas, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Sion vem vencendo e empatando 4 das últimas 6 partidas e o Will, ele não vence fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Zrinjski Mostar versus o Siroc Bridge. Separei essa partida na Premier League da Bósnia com o mercado de vitória seca para casa. O Mostar tem 70% de probabilidade de vitória com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 89%. O Siroc, ele tem 28%. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Zrinjski, 14 empates e 15 do Siroc. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Zrinjski vem vencendo as 5 partidas e o Siroc vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos mercado de vitória do Zrinjski Mostar em 5 das últimas 6 partidas. Na casa dele, ele tem vitória em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Zrinjski venceu as suas últimas 6 partidas e o Siroc fora de casa não venceu nenhuma. Então para essa partida eu acredito que nós teremos
vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Hoffenheim versus o Leipzig. Separa essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 2,5 gols. O Leipzig tem 65% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hoffenheim tem 44%. No histórico, 11 vitórias do Leipzig, 3 empates e 3 vitórias do Hoffenheim. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hoffenheim vai marcando a 5 jogos e o Leipzig a 4 jogos vem vencendo. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Hoffenheim, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Grande probabilidade para over gol no primeiro tempo e ambas marcam para essa partida, beleza, galera? Vamos lá para a próxima partida então. Eu separei o Villarreal 2 contra o Levante. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Levante. O Villarreal tem 33% no histórico, 3 vitórias do Levante e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Villarreal vem sem empates a 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Na casa do Villarreal, não temos under 3,5 gols, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida aí, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Burnley versus o Bolton. Separei essa partida na Ligue 1 da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Bolton jogando fora de casa. Na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Burnley tem 28%. No histórico, 5 vitórias do Burnley, 14 empates e 9 do Bolton. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Burnley vem a 7 jogos marcando gols e o Bolton vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Torino contra o Bolonha. Separei essa partida na Série A da Itália com o mercado de over 2,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que eles disputaram, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over 2,5 cartões também na maioria de suas partidas. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida, tá? E verificando o árbitro, ele tem uma média de 5,3 cartões por partida em 8 partidas que ele apitou. E cartões amarelos, ele aplicou uma média de 5 cartões por partida, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 cartões, fechou? Próxima partida, agora o Lens contra o Lorient. Separa essa partida na Ligue 1 da França com o mercado de over 2,5 gols. O Lens tem 67% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 39%. O Lorient tem 17%. No histórico, 8 vitórias do Lens, 11 empates e 11 do Lorient. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Lens vem marcando a 10 jogos e o Lorient vem perdendo a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Lens, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Getafe contra o Atlético de Bilbao. Separa essa partida na La Liga da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. Bilbao jogando fora de casa tem 43% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 61%. O Getafe tem 44%. No histórico, 11 vitórias do Bilbao, 17 empates e 9 do Getafe. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Bilbao vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Getafe, under 3,5 gols também em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Luton Town contra o Everton. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada e na forma recente temos 22% de aproveitamento para o Luton nos últimos 9 jogos e o Everton tem 50%. No histórico, 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Luton vem perdendo a 3 partidas e o Everton vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida agora o Paysandu contra o Avaí. Separei essa partida no Brasileirão Série B com o mercado de under 3,5 gols. O Paysandu em casa tem 45% de probabilidade de vitória, é uma pequena vantagem. Tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, o Avaí tem 44%. No histórico, 2 vitórias do Paysandu e 4 vitórias do Avaí. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Paysandu vem a 3 jogos empatando e nos últimos encontros temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Coritiba contra o Sport. Separei essa partida também na Série B do Brasileiro com o mercado de under 3,5 gols. O Coritiba tem 44% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sport tem 78%. No histórico, 6 vitórias do Coritiba, 6 empates e 10 do Sport. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Coritiba vem sem derrotas a 5 jogos e o Sport também. E nos últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, o Alianza Lima versus o TC de Cajamarca. Separei essa partida na Liga 1 do Peru com o mercado de vitória seca para casa. O Alianza Lima tem 70% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Cajamarca tem 33%. No histórico, 3 vitórias do Alianza, 6 empates e 7 do Cajamarca. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Alianza vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos vitória do Alianza Lima em 4 das últimas 6 oportunidades. Na casa do Alianza, ele venceu 2 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Alianza Lima em casa vem vencendo a maioria das partidas e o Cajamarca fora de casa não vence. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para o Hamburgo contra o St. Pauli, over 1,5 gol no primeiro tempo para a Fortuna Düsseldorf versus o Nürnberg. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo também para o Abba Club contra o Al-Ittihad Jeddah. Separei vitória e empate para casa em Sion contra o Will 1900. Over 2,5 gols para o Hoffenheim contra o Leipzig. E por último, over 2,5 cartões para Torino contra o Bolonha. Beleza? E a nossa odd total foi de 3,25. Valeu, galera! Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!